Olá, você acompanha agora alguns destaques desta terça-feira. A produção industrial cresceu pelo quarto mês seguido em maio. Apesar da alta atividade do setor, ainda segue abaixo do patamar pré-pandemia. A produção da indústria no Brasil cresceu 0,3% em maio, na comparação com abril. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, o setor fabril ainda está 1,1% abaixo do patamar pré-pandemia. Em maio, o setor responsável por cerca de 20% do produto interno bruto, que soma todos os bens e serviços produzidos no país, engatou a quarta alta mensal seguida. Mesmo assim, a sequência ainda foi insuficiente para reverter o tombo de 1,9% registrado pelo segmento em janeiro. No acumulado de 2022, o saldo do segmento ainda é negativo em 0,1%, apesar da melhora no desempenho da indústria nos últimos 4 meses. Especialistas acreditam que a liberação de recursos do FGTS e a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas podem causar algum impacto positivo para o segmento. Apesar disso, o setor industrial ainda tem um espaço grande a ser recuperado, frente a patamares mais elevados da série histórica. A restrição de acesso das empresas a insumos e componentes para a produção do bem final e o encarecimento dos custos de produção também influenciam na aceleração do setor. Deputados federais debatem neste momento no plenário 3 da Câmara a tarifa zero no transporte público no país. A ideia é elaborar uma proposta de emenda à Constituição para garantir o financiamento. A audiência pública acontece em meio à alta nos preços dos combustíveis. O financiamento do transporte público pelo governo federal já é previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Com os seguidos aumentos nas tarifas, muitos consumidores têm encontrado dificuldade para pagar as contas de luz em dia. Prova disso é que neste ano foi registrado um aumento no número de renegociações. A média mensal de negociações de parcelamento de dívidas na conta de luz aumentou 51% este ano. Segundo a Enel Brasil, o dado mostra que os clientes têm buscado cada vez mais opções de parcelamento de dívidas. No caso de São Paulo, o índice chega a 77%. Os pedidos de parcelamento de dívidas antigas nas 4 distribuidoras do grupo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Ceará, já haviam aumentado desde o início da pandemia de Covid-19. No período de janeiro a maio, a negociação passou de 84 mil em 2020 para 128 mil em 2021. E este ano chegou a 193 mil. Ao todo, entre janeiro de 2020 e maio deste ano, a Enel Brasil recebeu cerca de 4 milhões e 200 mil pedidos. Em São Paulo, o consumidor pode parcelar em até 12 vezes durante a campanha Enel Facilita, que será realizada entre os dias 16 e 23 de julho. E a nova presidente da Caixa Econômica Federal assume hoje em cerimônia no Palácio do Planalto. O nome de Daniela Marques foi aprovado pelo Comitê de Elegibilidade do banco na última sexta-feira. A cerimônia de posse estava prevista para acontecer a partir das 16 horas e contará com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. A economista Daniela Marques toma posse na presidência da Caixa Econômica Federal no lugar de Pedro Guimarães, que pediu demissão na última quarta-feira. Até então, Daniela ocupava o cargo de secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. A economista integra o governo federal desde 2019, quando foi nomeada como chefe da Assessoria de Assuntos Estratégicos do ministro Paulo Guedes. Ela é formada em administração pela PUC do Rio de Janeiro, possui especialização em finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, atuou por 20 anos no mercado financeiro, na área de gestão independente de fundos de investimento e também foi sócia fundadora e diretora de fundos de investimento. A nova presidente deve criar um comitê para apurar as denúncias contra o seu antecessor, Pedro Guimarães. Também tem a função de isolar a crise, preservar a imagem da Caixa e manter em funcionamento os programas do banco, como o Casa Verde e Amarela, o pagamento do Auxílio Brasil, entre outros. E a Justiça determinou que o ex-deputado federal e ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf,
pague uma multa milionária por improbidade administrativa. De acordo com o processo, quando Maluf foi prefeito de São Paulo, em 1996, fez manobras irregulares nas contas da cidade para justificar gastos extras no orçamento. O ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, foi condenado a pagar uma multa de R$ 2.870.000 em cumprimento a uma sentença de improbidade administrativa. De acordo com o processo, quando Maluf foi prefeito de São Paulo em 1996, fez manobras irregulares nas contas da cidade para justificar gastos extras no orçamento. Maluf teria realizado artifícios contábeis para projetar uma arrecadação de impostos maior do que a realizada. O ex-parlamentar foi condenado em 2017 pelo crime de lavagem de dinheiro a mais de 7 anos de prisão em regime fechado. Há 4 anos, ele está em prisão domiciliar humanitária. Maluf foi acusado pelo Ministério Público Federal de usar contas no exterior para lavar dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo, quando foi prefeito da capital entre 1993 e 1996. De acordo com a denúncia, uma das fontes do dinheiro desviado ao exterior por Maluf seria da obra de construção da Avenida Água Espraiada, a atual Avenida Jornalista Roberto Marinho. O político foi acusado de usar contas bancárias em nome de empresas de investimentos no exterior para enviar dinheiro desviado e reutilizar parte dos valores na compra de ações de uma empresa da família dele. Segundo o Ministério Público Federal, mais de 170 milhões de dólares foram aportados na empresa por meio desse esquema. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, 18.600.000 brasileiros, o equivalente a 10% da população, tinham diagnóstico de ansiedade. Com a chegada da pandemia, esse problema ficou ainda pior. Um estudo mais recente feito pela Universidade de São Paulo no ano passado confirmou que em uma lista de 11 países, o Brasil é o líder com mais casos de ansiedade, com quase 65% dos entrevistados. Já uma outra pesquisa desenvolvida em conjunto pela Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Estadual de Campinas, constatou que 40,4% dos brasileiros participantes do estudo se sentiam frequentemente tristes ou deprimidos e 50,6% relataram estar constantemente ansiosos ou nervosos durante a pandemia. Mas, para conter e driblar esses transtornos, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, apontou que alguns alimentos podem ser eficazes. Como a cúrcuma, nativa do sul da Ásia, é um dos suplementos alimentares que mais crescem no mundo. A especiaria natural é usada nas feridas para combater infecções e, se misturar com leite, acalma a mente, além de ótimos efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. O ovo também é apontado como um dos principais alimentos para o combate da ansiedade. Isso porque ele carrega o triptofano e ser considerado um superalimento por conter praticamente todos os nutrientes necessários à saúde. Outro exemplo é a banana, fruta considerada a mais popular do Brasil. Rica em triptofano e potássio, também ajuda no combate à ansiedade e depressão. Pessoas ansiosas perdem vitaminas e minerais com muita facilidade. Por isso, existe a necessidade constante de repor esses nutrientes. O consumo de frutas cítricas, como a laranja, limão e a tangerina, ajudam a promover o bom funcionamento do sistema nervoso, visto que a vitamina C auxilia na produção de serotonina, aumentando assim a sensação de bem-estar e evitando a fadiga. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma excelente tarde para você.